Histórias diferentes, mas com o mesmo destino. Poucas pessoas sabem, mas em Mococa muitos se formam sacerdotes. Uma caminhada que começa aqui no Convento São José. A grande construção, que vai completar 82 anos, guarda peculiaridades. Entre longos corredores, os quartos dos irmãos, homens que decidiram deixar tudo para trás em busca da santidade. Mas agora eles não estão por aqui. Pelo labirinto, salas de aula da Faculdade de Teologia e Filosofia. Lá dentro, os missionários, cerca de 70. O Tieber tem 27 anos, está a pouco mais de 1.000 quilômetros longe da família. Mora aqui no convento há quase 8 anos. Logo, vai se ordenar a sacerdote. É um chamado de Deus na minha vida desde pequeno, né? Eu sempre quis ser padre. Na verdade, eu não lembro de nenhum momento da minha vida que eu não quisesse ser padre. Então eu ia à missa, eu olhava o padre e eu falava assim, nossa, eu quero ser como ele, né? Então desde pequeno eu sentia esse chamado, essa atração de Deus mesmo para dar a minha vida, né? Eu sou lá de Antônio João, Mato Grosso do Sul, bem longe daqui, né? Então senti essa alegria e quando chegou no tempo certo, eu não tive medo de dar a minha vida, de pegar tudo, deixar tudo para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, né, a serviço do reino, né? Como uma faculdade em outra área, estudar para ser padre é difícil e exige muita dedicação. Completar, tá faltando, né? Uma lacuna. Tá faltando um pouquinho de água para completar o copo. Agora, o que dizem os rabinos? O que diz a teologia hebraica sobre esse termo da complementariedade que está presente? Professor de teologia do Instituto, Padre André Passos, que fez doutorado em Roma, na Itália, voltou para o Brasil com uma missão: usar a sabedoria para ensinar outros jovens. O candidato ao sacerdócio, ele precisa cumprir 2 etapas, a filosofia e a teologia. Então são 3 anos de formação filosófica. Se o candidato for aprovado na filosofia, ele ainda tem pela frente mais 4 anos de formação teológica. Os alunos vão participar da aula, tem o fator da presença, do estudo e das avaliações. Cada professor escolhe a modalidade da sua avaliação, né? Mas todos eles vão ter que ser aprovados como nas outras faculdades ou universidades do país, normalmente. Se terminarem a filosofia e a teologia e o desejo dele for a ordenação, vão passar pelo conselho, crivo do conselho da comunidade, para depois serem ordenados padres. Mas os estudos não acabam na sala de aula. Vão parar na biblioteca do lugar, onde o seminarista Diego passa a maior parte do tempo. Ele tem 28 anos, há 12 mora aqui. Além das horas de estudo na sala de aula, né, aprendendo os conteúdos que os professores nos transmitem, fora os trabalhos que eles nos pedem, né, as atividades, avaliações, que você tem que fazer a pesquisa bibliográfica na internet, faz ali os trabalhos, nós temos também o nosso estudo particular, né, nos enriquecendo de algum conhecimento da história, na história humana, a história da igreja, a vida espiritual, o livro dos santos, livros de filosofia, livros de literatura. Então é uma vida intensa de estudo. Alguns aí sacrificam horas de sono para poder, né, investir nessa parte de leitura, de aperfeiçoamento intelectual. Esta é a nova casa do Diego, que veio de Peruíbe, litoral de São Paulo. A nossa vida aqui no convento ou em qualquer outro seminário é uma vida bem regrada, né? É uma vida que precisa, primeiramente, de algumas renúncias. E a primeira e a maior delas é a família, né? Eu tenho pouco contato com a minha família, embora a gente se corresponda ou por cartas ou por telefone. Hoje é mais fácil, né? Os meios de comunicação, internet, WhatsApp. Mas não... Embora a saudade, embora a falta, mas isso não nos impede de seguir em frente, né? Que nós temos as nossas férias, né? A visita às famílias, quando tem oportunidade. Mas o importante é saber que se nós abraçamos uma vida de doação, nós temos que renunciar a algumas coisas, né? A família, a alguns bens, algumas necessidades, em favor da vocação que Deus nos deu. E estar aqui no convento é
não só renunciar, mas também ganhar de Deus muitas outras coisas. Porque a própria palavra já diz, né? Vocês deixarão paz, casa, filhos, bens e ganharão 100 vezes mais. Por aqui podemos encontrar gente de vários lugares do mundo, como o padre português José Eduardo, que era sacerdote no Canadá e encontrou neste lugar a paz interior. Bem, cada um deles vem com a sua experiência de vida, né? E então com isso traz também uma história de vivência cristã, né? Portanto, a nossa formação com eles tem a ver com ajudar cada um deles a integrar esse conhecimento daquilo que já aprendeu ao longo da sua história como cristão, como católico, mas integrar toda essa sabedoria, que também é sabedoria, não é? Eles não vêm ignorantes, eles também trazem uma certa sabedoria, né? Mas tentar ajudar todos eles, né, a integrarem essa experiência do passado no presente, a vida da igreja, como ser igreja, não é? Como ser missionário, como aprender a descobrir a sensibilidade do povo de Deus, onde quer que ele esteja, não é? A maioria chegam aqui muito jovens, atendendo o chamado de Deus. E desde criança sempre na catequese, como coroinha, ajudando na minha paróquia, que por acaso é de São José também. E ali eu fui vendo como era bonito ver aquele padre celebrando, aquele sacerdote no altar, um homem que entregou a sua vida para Deus e que a serviço dos irmãos também. E na idade de 13 anos eu senti o primeiro chamado. Foi ali com alguns coroinhas brincando, quando eu senti aquela voz interior que dizia que me queria, né, para ser padre. E eu fui amadurecendo isso e com 17 anos eu entrei para a comunidade. A comunidade tem um estilo próprio, né, como missionários, homens, mulheres, sacerdotes, irmãos e irmãs. Isso me encantou, né? Eu quero seguir essa vida, eu quero dar a minha vida em favor da igreja, em favor dos irmãos. Se muitos seguem firme na vocação, alguns desistem no meio do caminho. Primeiro, Deus respeita a nossa liberdade. Ele chama muitos, né? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Ao longo do caminho, muitos vão vendo, descobrindo que não é essa a sua vocação. Bom, eu senti um primeiro impulso, uma atração, uma vontade de ser padre, mas no processo de formação, por isso que nós temos a filosofia e a teologia, esse tempo para que aquele candidato pense se é isso mesmo que ele quer, são muitos os que desistem, né? Muitos os que perseveram, mas temos bastante. Por exemplo, da minha turma, muitos deixaram, né, a comunidade, deixaram o seminário, outros buscaram outras comunidades, outros seminários. Então já chegaram a voltar para casa. Já voltaram para casa, né? Fizeram a experiência de volta. Ali constituíram família, né? Outros, eu tenho um exemplo na minha turma de irmãos que hoje já são casados, têm filhos, então continuaram sua vida, não deixando de ser de Deus, porque a gente não volta, né? A gente continua. Então a experiência que eles fizeram aqui, hoje levam para a vida deles, né? Uma jornada que leva tempo, mas com um final feliz. É a vida que eu quis, é o que eu pedi a Deus, né? Eu digo que eu não seria feliz em outro lugar. Eu posso dizer que eu sou um homem realizado, sou o homem mais feliz do mundo, né? Por estar, por Deus ter me chamado, né? Hoje eu louvo e agradeço a Deus por Deus ter me chamado para essa vida, para ser um sacerdote, para ser um padre, né? É uma alegria.